Olá, galerinha! Bem-vinda ao canal Nick Silvério. Na aula de hoje eu trouxe para vocês um aulão, gente, na verdade, de como fazer blindagem no acetato, com todas as informações necessárias que você precisa saber, ok? Então, o vídeo tá longo? Tá, mas assista esse vídeo até o fim se você tiver interesse em adquirir o conteúdo e aprender, ok? Começando aí pela placa. Ela é totalmente diferente de um acetato, tá? Essa placa que eu estou utilizando. O acetato, ele é bem fino, mole. Essa placa que eu estou utilizando, ela se chama placa de acrílico PETG, é o nome dela. Comprei pela internet, personalizada. O que que é isso, Nick? Personalizada. A moça fez do tamanho que eu queria, tá? Essas placas, elas vêm de grandonas. Então, eu enviei para ela todas as medidas que eu queria e ela fez exatamente o que eu queria e me enviou. Essa daí em específico, por exemplo, foi R$19, tá? Esse tamanho aí. Era 45 por 15 de altura essa placa. Então, vem bonitinha ali escrito, ó, como você tem que cuidar. E ela também vem com uma película para chegar assim intacta pro cliente. Gente, o atendimento da loja perfeito, super gostei da moça. Ela manda todas as gramaturas que tem para ver qual que você quer. Essa que eu comprei foi de 1 mm, porque as outras eram mais grossas, tá? Não tem necessidade, fica até ruim para enrolar se for muito grosso. Vou deixar o nome da loja que eu comprei aqui na descrição do vídeo, tá? Aí vocês podem entrar em contato e fazer orçamento também dos tamanhos que vocês desejar. Super indica a loja. E aí, gente, também, além dessa placa PETG, o pessoal utiliza muito também a polietileno. A placa polietileno, você já deve ter visto, de repente, alguém fazendo aquelas técnicas de blindagem em um acetato, que ele era branco. Ele é um branco tipo transparente. Então, aquele material se chama polietileno. Eu já vi muita gente perguntando, qual que é o nome desse material que utilizei? Eu vejo que as pessoas não falam. Eu não sei porque não fala, né? Eu não sou baú para guardar segredo. Não tem necessidade de guardar o nome do trem que é utilizado, né, gente? Pelo amor de Deus, nunca no Brasil. Então, é polietileno, aquele material meio branquinho transparente. Então, entre os dois, eu comprei o PETG. Pelo valor, pela moça fazer personalizado também, para mim não ter que precisar comprar a placa, fazer tudo certinho do jeito que eu queria, tá bom? Então, é isso aí da placa que vocês precisam saber. Você pode sim utilizar um acetato se ele for com mais de 50 micras, que aí já é difícil de achar também, você acha em folha, mas dá pra achar, tá bom? Galerinha, agora eu vou mostrar aqui pra vocês as plaquinhas que eu utilizo, ó. Eu utilizo essas plaquinhas aqui de isopor, tá? Esse disco, eles têm 2 centímetros de altura, tá vendo? Esse daqui, ele tem 12 centímetros. Eu compro pela internet, eu comprei esse com 12, porque a moça disse que a máquina dela, o mínimo que cortava era 12. Mas o correto para a forminha que eu queria, que era de 10, que foi a que a gente utilizou, que a gente vai utilizar, tinha que ser de 11, então eu comprei com 12, mas não recomendo, tá? Por quê? Como a forminha, ela é de 10, sobra 2 centímetros aqui de espessura, né? Que ela tá com 12. Então, você tem que gastar muita cobertura para preencher aquela lateral. Então, o certo teria que ser 11. Então, 10 do bolinho e 1 centímetros que ia sobrar para você preencher de cobertura. Por exemplo, essa daqui de 15, ó. Na verdade, ela tem 16, tá? Ela tá assim, sujinha, porque eu já utilizei ela para um outro procedimento, ó. E aí, ela tem 16. Então, um bolinho de 15 aqui, sobraria apenas 1 centímetros aqui. Ok, certo, correto, tá? Então, certinho esse daqui. Assim como essa daqui também, ó. Essa daqui é de 21. Então, seria um bolinho de 20 e 1 seria para preencher, ok? Então, você sempre compre sobrando assim 1 centímetro. Se você comprar sobrando 2 centímetros ou 3, você vai utilizar muita cobertura, né? Vai ser um custo bem alto, tanto para você investir quanto para o cliente pagar, tá bom? Tem de todo tamanho, gente. Essas daqui eu compro pela internet, então eu escolhi lá os tamanhos, tá? E aí vem 2 de cada. Se eu não me engano, gente, eu paguei R$13,90. Super barato. Acho que foi 4 ou 5 tamanhos que eu escolhi e vem 2 de cada, com 2 centímetros. Na verdade, os 2 centímetros foi eu que escolhi. Você pode pedir com 3, com 4, com 5, tá? Deixa eu ver. Aí, vamos supor, você não acha isso aqui pra comprar. Eu comprei pela internet, eu já mando fazer, né? O que você pode utilizar? Você pode utilizar esse disco. São aqueles que a gente compra pra bolinho de andar. Vem 10, eu compro assim, ó. É bem baratinho. Isso aqui eu pago R$2,50 nesse tamanho. Esse tamanho de 20. Só que eles são bem mais fininhos, né? Então,
Pra você conseguir 2 centímetros, você teria que utilizar 8 discos desse daqui, ó. Sobraria só 2, ó. 8 discos pra dar 2 centímetros de altura. E aí, o que que você faz? Você vai lá, faz o seu molden do tamanho que você quiser. Se for maior, você vai comprar um disco maior, né? Vai colocar o seu molden ali. Vai pegar um estilete ou uma faquinha sem serra e vai cortar, tá? De preferência, aquece no isqueiro, no fogão, porque aí com ela quente, a faquinha, o estilete, corta bem mais fácil o isopor. E tem que tomar cuidado na hora de cortar para não sair torto, tá? Porque se sai torto essa lateral, na hora que você for fechar, isso aqui vai ficar torto, ó. Então vai ficar ruim, tá? Tem que tomar cuidado. Por isso que eu já mando fazer, porque eu não consigo. Toda vez que eu vou cortar, sai horrorendo, gato. Não foi do Brasil. Sai um trem horrorendo. Outra opção também é você comprar placa. Placa de isopor, tá? Elas vêm maiores. Essa daqui eu também compro pela internet. Essa daqui é com 1 centímetro, tá? Ela tá assim pequena que eu já utilizei. E aí você vai fazer a mesma coisa, vai fazer o seu moldenzinho lá bonitinho, vai colocar na sua plaquinha, sempre, né? Vai colocando no canto pra não perder, né? E vai recortar ali com o estilete ou com a faca quente. De preferência, gente, sempre com 2 ou 3 de altura, tá? Porque um não fica bacana, ó, por exemplo, esse daqui é de 1. Isso aqui, ó, na hora que você colocar, pode ficar saindo, tá? Porque é muito baixa e fica saindo, tem que ser no mínimo com 2 ou 3. Então, essas são as opções que vocês podem utilizar com a placa, tá bom? E aí, gente, essa placa que foi a que eu mostrei pra vocês, eu comprei pela internet, então eu já comprei um tamanho específico. Essa daqui seria com um bolinho de 10, ó. Então, como é que eu fiz pra passar pra moça o tamanho que eu queria? Você vai medir, aqui vai pegar uma fita, né, e vai medir a largura que tem. Porém, você vai medir já no disco que você vai utilizar, tá? Não vai ser na forma. Por exemplo, se você vai utilizar um bolinho de 15, o disco vai ter que ser de 16. Então, você já vai medir a fita no 16 aqui pra ver o tamanho que dá. Por quê? Se você medir na forma, quando você colocar em cima do seu disco, isso aqui, quando você colocar em cima do seu disco, não vai fechar. O espaço vai ser muito pequeno, né? Então, você tem que medir sempre no disco maior, que é o que você vai fechar. E sempre você tem que medir sobrando uns 4, 5 centímetros, tá? Pra poder fazer essa volta e você conseguir finalizar aqui. Não deixar muito assim pertinho, tá bom? Outra coisa também é na hora da altura. Essa daqui é de 15. Então, vamos supor, você fala, ah, eu quero fazer um bolinho de 15, então vou comprar cá de 15. Você não vai conseguir fazer. Por quê? O disco, ele vai ocupar 2 centímetros da sua placa, ou seja, você já perdeu 2 centímetros. O restante que sobrou foi 13 centímetros. Então, você não conseguiria um bolo de 15. Tá bom? Então, você teria que comprar maior. Então, você tem que focar nisso aqui. Por exemplo, vou fazer um bolinho de 10, eu vou comprar uma plaquinha com 10 de altura. Não vai dar. Porque lembra que só o seu disco embaixo já vai ocupar 2 centímetros aqui. Então, o que vai sobrar aqui pra você é 8. Você não vai ter 10. E outra, o seu bolo já vai ter 10 recheado, tá? Então, isso aqui teria que ser maior ainda. Supor que essa placa fosse com 12 de altura. Seria 2 aqui do disco e 10 pro bolo. Mas aí ainda precisa de um espaço pra sobrar aqui, que é pra gente preencher e finalizar com a ganache. Só o bolo já tem 10 e a plaquinha tem 2. Então ainda tá pequeno. Teria que ser no mínimo com 13 de altura. Que aí seria os 2 que ocupou ali embaixo, 10 certinho só para o bolo. E mais 1 centímetro a mais pra gente finalizar com 1 centímetro de ganache, tá? Ou então pode fazer, por exemplo, com 13. Que aí você vai ser 2 daqui de baixo, 10 do bolo e mais 2 centímetros de ganache, tá? Então você tem que focar na altura também. Mas você pode comprar uma altura, né, de 15. Por exemplo, esse meu tamanho aqui de 15, eu consigo fazer vários bolos, né, com 10 de altura. Porque eu perdi 2 aqui, porém me sobrou 13. Então, 10 vai ser do bolo e 1 centímetro vai ser de cobertura, pra gente finalizar. E ainda vai me sobrar uns 2 centímetros aqui de espaço do acetato. Então, por exemplo, eu pedi desse tamanho, sabendo que meus bolos geralmente passa de 10. Às vezes eles ficam com 11 de altura, 11,5. Então, com 15 sempre vai dar certo pra mim, tá bom? Referente ao comprimento, aí se você for mandar fazer igual eu fiz, é tamanho específico, aí você passa ali, esse daqui foi com 45, tá?
Aí no total eu medi, né, com a fita, quanto que daria, aumentei mais 5 centímetros, né, e deu 45. Então aí eu passei assim, eu quero uma plaquinha com 45 de comprimento e 15 de altura. Foi assim que eu passei. Mas você pode comprar uma placa, por exemplo, de 1 metro, tá? De 1 metro com 15, vai depender da altura que você quer ir. E aí, quando você chega em casa, você pode recortar lá o tamanho das formas certinho. E eu faço com acetato. Eu compro acetato de 4, 7 metros. Quando chega em casa, eu recorto ele para vários tamanhos de forma. O que você pode fazer também é utilizar ele, né, inteiro. Só que aí você teria que dar várias voltas, né, para finalizar ele. Aí eu já acho meio chatinho, meio ruim. Tem que fazer várias voltas para poder finalizar. Prefiro ter um tamanho certo. Bom, daqui é isso que vocês têm que saber, que é referente ao disco, né? A importância do tamanho, do comprimento, tudo certinho, que faz muita diferença. Principalmente na largura, né? Foque nisso, é no mínimo com centímetros a mais, no máximo, né? Porque se você comprar com 2 ou 3 centímetros a mais sobrando do tamanho do seu bolo, você vai gastar muita cobertura, gente, de verdade. Muito prejuízo, tá? E não tem necessidade. Bom, é isso. Agora a gente vai para a parte do bolinho que eu vou montar para vocês verem como é que é o procedimento, tá bom? Ah, gente, outro detalhe que eu ia esquecendo é o seguinte. Quando você for fazer o procedimento, encapar, tá? Encapar com plástico filme, uma fita. Tomar cuidado, porque se, por exemplo, vou encapar com plástico filme. Se você deixa aqui, sabe, enrugado, muito grosso de plástico filme, isso aqui vai ficar torto, ó. Então tem que tomar cuidado, tá? Porque se você colocar diretamente no disco de isopor, fica difícil para você higienizar depois. Eu tenho até um aqui que eu utilizei, ó, que é esse daqui. Olha só, ele ainda não tá higienizado, tá completo. Ele tinha bastante excesso aqui de chocolate, eu fui tirando. E olha assim, mas vai estragando, porque você vai tentando tirar, ó, já quebrou um pedaço aqui, sabe? Furou aqui, então assim, isso aqui eu vou conseguir limpar, higienizar, mas ele não vai ficar 100% branco, ele ainda vai ficar manchado. Então o bacana é encapar, tá bom? Isso aqui provavelmente eu nem vou utilizar mais, que é um tamanho que não é interessante pra mim. Veio vários tamanhos desse, mas fica essa dica aí pra vocês, tá bom? Agora aqui eu tenho a minha cobertura fracionada meia amarga, essa que eu estou utilizando. Para cada 100, eu utilizei 100 gramas, eu utilizei 20 gramas de creme de leite, tá? Uma cobertura para brindagem. E aí eu peguei aquele meu disco, né, de isopor, eu higienizei ele, pra vocês verem que não tá encapado, né? Passei ali um paninho com álcool de cereais, colei o meu bolo nesse disco com um pouquinho de ganache e colei também esse disco no meu tabuleirinho ali de madeira, para quando eu for envolver a minha placa, não ficar saindo do lugar. Então ele estava bem fixado ali, tanto o bolo na placa, no disco, como o disco no nosso tabuleirinho, tá bom? Agora aqui não tem segredo nenhum, a gente vai pegar a nossa placa envolvendo o bolo. Apertando bem, deixando sempre bem apertadinho lá a parte do disco, tá? Bem bonitinho. Colocar a fita no nossos recortes para prender e deixar bem vedado. E aí vocês vão ver o espaço que sobra. Esse disco era o de 12 centímetros, pro bolinho de 10. Então, o espaço que sobrou para preencher de ganache foi muito grande, olha só. Tudo isso aí eu tinha que colocar ganache no bolinho de 10. E olha só, tudo bem vedado com a fita. Coloquei ela em volta, de repente, caso vazasse. Não vazou, mas, né, por obséquio. E aí não tem segredo nenhum também. A gente vai pegar lá a nossa ganache que a gente tinha feito, vamos colocar num saco de confeitar e aplicar aí. Ah, mas aí o que aconteceu, gente? Vocês viram que na hora que eu mostrei a ganache pra vocês, ela já tava meia firme? Porque eu já tinha feito aquela ganache, deixei em cima do balcão ali e fui gravar pra vocês, né? Então, gravação a gente grava com calma, mostrando detalhe. E ela foi endurecendo, então perceba como ela tá bem firme já, ó. Então é ruim na hora que você vai colocar, já fica essa dica. Na hora que você for aplicar, fazer essa aplicação, a ganache tem que estar bem molinha, pra ela escorrer, sabe? Escorrer aí com facilidade nessa lateral. A minha já não tava, eu tive que ir apertando pra ela entrar lá pra dentro, tá? E aí, o que aconteceu? Outro detalhe, a ganache ainda não deu, né, gente? Por quê? Na hora que eu fiz a ganache, eu fiz 400 gramas de cobertura. Dá certinho para um bolinho de 10. Só que eu simplesmente esqueci do único detalhe que o disco era com 12. Então, eu precisaria de mais ganache. Eu simplesmente esqueci desse detalhe. Então, a minha ganache já estava firme, o bolinho gelado. Então, eu peguei a espátula, fui consertando ali, porque eu ia ter... Olha lá, tá vendo esse espaço aí, ó? Não tem ganache. Tinha acabado a ganache. Acabado as 400 gramas já que eu fiz.
Então, eu fui ajeitando com a espátula para não endurecer, aí ficar o trem mais horrorendo ainda. E tive que ir lá fazer mais ganache para aplicar no bolo. Se esse disco fosse com 11, essas 400 gramas tinha dado certinho. Só que eu esqueci desse detalhe. Então, fui arrumando aí com a espátula, tá? Então, aí, gente, eu peguei, fui lá, fiz mais ganache para preencher esse espaço que estava faltando e finalizei o topo também. Porém, como essa ganache já tinha endurecido mais um pouco ainda o tempo de eu ir fazer outra ganache, eu tive que finalizar o topo com a espátula, ajeitando com a espátula. Mas se você faz uma ganache molinha, é só você dar uma batidinha assim, que aí a ganache já se alinha. Só que eu tive que arrumar com a espátula, porque a de baixo já estava dura, tá bom? Levei para minha geladeira de um dia para o outro. Nick, tem necessidade? Não, é porque eu tinha feito de tardezinha, eu não ia mais mexer nesse bolo, fui mexer só no dia seguinte. Mas umas 2, 3 horas na geladeira tá top, tá bom? Fica perfeito, gente. É uma técnica muito top. Ah, eu quero fazer vários bolos de andares, eu tenho que brindar para colocar pasta americana. Você faz com muita facilidade, sem muita bagunça. Você sabe exatamente a quantidade de ganache que você vai utilizar para cada bolo. Você não tem gasto, não gasta mais, embora a gente tenha gastado aqui, mas foi um detalhe. É perfeito, tá? E olha só, isso aqui foi no dia seguinte. Não ficou, nosso bolo não ficou 100% perfeito por conta de todos os detalhes que eu tive que parar, voltar com a ganache, mas aí tá dando para vocês ter, vai dar para vocês ter pelo menos uma noção, tá? Mas ficou top. E aí, olha só, a parte primeira que a gente fez lá, né, ficou lisinha, ó, tá tudo manchado assim porque tava suado e eu tava pegando nele. Tá vendo a parte que tava faltando, ó? Ficou cheio de buraquinho, ó. Depois, quando eu fui colocar, ficou muito ar, ó. Mas isso daí você pega um pouquinho de ganache e tampa ali com a espátula. Pronto, resolvido, tá? Como o nosso topinho ali ficou horrendo, eu fui ajeitando com a faca, tá? Então, se eu fosse cobrir com bolo de pasta americana, cobrir com pasta, eu daria mais uma ajeitadinha, mais uma caprichadinha, mas eu ia jogar ganache em cima, ia fazer um bolo decorado. Então, não tinha necessidade, tá? Nick, não fica duro pra fazer bolo decorado? A mesma coisa de um bolo de pasta americana. Você vende pro cliente bolo de pasta americana, na hora que ele vai cortar, além de ter essa brindagem, tem a pasta ainda em cima que deixa mais duro. Então, é tranquilo. Outra questão também, gente, já tem uma ganache aqui no canal, tá? Aquela é uma ganache mais cremosa para cobertura. Dá para fazer esse procedimento aí? Não, ela gruda, porque ela é uma ganache, embora ela seja uma ganache firme, ela é mais cremosa. Na hora que você for tirar o acetato, a placa, aquela película que endureceu do lado de fora vai sair, tá? Eu já fiz o teste. Para esse procedimento, só pode utilizar ganache assim, ponto de brindagem, ok? E olha só, gente, o resultado, eu cortei o bolinho aí. Maravilhoso esse recheio, um recheio bombom Caribe que já tem aqui no canal, tá bom? Bom, é isso, a aulona de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo de luz e até o próximo vídeo. Fui!